Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo tranquilo? Pois é, Batoré ministro. Esse boato chegou com força em Brasília durante as 2 últimas semanas. Eu estava evitando falar a respeito do assunto, mas chegou a hora. A gente tem que meter a cara aqui, né? O cenário seria o seguinte: reforma ministerial em fevereiro, após a definição dos novos líderes das casas legislativas, né, da Câmara dos Deputados e do Senado. E aí, o Batoré receberia um dos ministérios disponíveis. Isso é verdade? Não sei. Por enquanto, a especulação vem da mídia tradicional, então não tem como a gente afirmar, mas a gente tem que estar preparado para todos os cenários possíveis. Vou dizer um negócio aqui para vocês, tá? Me chamem de passador de pano, que eu não tô nem aí, mas a coisa não é tão feia assim quanto parece não, pessoal. Eu vou explicar para vocês aqui o porquê disso. E depois a gente vai conversar um pouquinho a respeito do imitador de focas. É o novo rei da hipocrisia brasileira, o símbolo da decadência moral do Brasil de Paulo Freire. E fazendo um adendo prévio aqui, galera, vejam só que situação pitoresca, para dizer o mínimo, né, que a direita se colocou aqui no Brasil. Toda vez que o Bolsonaro toma uma decisão polêmica, não estou dizendo que isso é uma decisão, por enquanto é especulação, né, mas pode se tornar realidade. Então vamos supor aqui que se torne realidade, Batoré vire ministro. Aí o Ed vai lá e se posiciona. Eu sempre me posiciono. Se eu disser que tá tudo tranquilo, como inclusive eu vou dizer hoje, vocês vão ver, vocês vão entender por quê, eu me torno passador de pano. Agora, se eu critico pontualmente, eu viro membro da direita burra. Termo esse, né, diga-se de passagem, criado pelo Bolsonaro, direcionado claramente para o Caio Coppola, que alguns indivíduos se apropriaram desse termo, como se o Bolsonaro tivesse dado a eles uma procuração, e a partir daí eles classificam quem eles querem. Mas sempre de uma maneira subjetiva e infantil, que eu não consigo entender. E assim, é cansativo, assim, chega a ser ridículo. A própria direita fazendo isso. A esquerda não tem mais trabalho nenhum. Já tem uns caras dentro da direita ali. Ah, você é direita burra, você é direita idiota, você é direita gourmet. Pelo menos, seria menos pior se não usassem o termo do Bolsonaro. Porque aquilo ali foi criado por ele, direcionado ao Caio Coppola. Então eu acho que essas pessoas, se utilizarem de um termo criado pelo Bolsonaro e utilizá-lo ao seu bel prazer, de acordo com os seus interesses pessoais, eu acho isso caído. Pelo menos criem outros termos, né? Tem a direita gourmet, a direita idiota, aí tá tudo tranquilo. É a vontade de vocês, estrategicamente falando, eu acho uma tremenda de uma bobagem e infantilidade, mas faz parte, né? Dito isso, eu sempre vou me posicionar. Eu vou explicar para vocês aqui o porquê de eu não achar que essa ideia do Alcolumbre em um ministério seja de todo uma má ideia. Ed, você gosta do Alcolumbre? Não, eu não conheço ninguém que gosta do Alcolumbre. Absolutamente ninguém. Mas não me julguem ainda. Me escutem primeiro. Vejam aí a notícia. Negociação avança e Davi Alcolumbre deve assumir ministério no governo. O presidente do Senado passou a tarde desta segunda-feira, dia 28, em reunião com Jair Bolsonaro por videoconferência. Saiba quais são os ministérios sondados. Então vamos lá, vamos botar as cartas na mesa aqui. Para começar, esqueçam essa especulação a respeito de qual ministério seria. Seria o da articulação, lugar do Ramos. É onde o Alcolumbre se encaixaria. Vamos falar ministério tal, para criar instabilidade, mas a verdade é essa. Se isso se concretizar, será no lugar do Ramos. A gente se livra do Ramos logo de uma vez, que não é má pessoa não, tá, gente? Muitas pessoas aí entendem mal o Ramos. Ele não é traíra, ele gosta do Bolsonaro, é amigo dele há muitos anos, só que não deve estar lá porque ele não tem capacidade para exercer aquela função. Para manter ele por perto, já que o Bolsonaro gosta tanto dele, eu acho que ele podia ser o cuidador das emas. Uma alvorada, né? Dá comidinha para as emas ali. Aí no domingo ele troca uma ideia com o presidente, no sábado faz um churrasquinho, come uma picanha cortadinha ali, conversa sobre futebol. Agora no governo não dá mais. Não sou eu que estou falando isso não, tá, gente? O boato é mais forte ainda de que ele vai sair mesmo em fevereiro, porque não dá, ele só faz caquinha. Então vamos lá, primeira vantagem, nos livramos do Ramos. Aí vamos lá. Por que o Alcolumbre seria bom na articulação? Porque a nossa base, hoje em dia, né, isso é o que o destino nos deixou, é o Centrão. Então quem melhor para lidar com os parlamentares do Centrão do que um membro desse grupo, principalmente um dos líderes desse grupo, um dos caras mais respeitados entre eles. Esse é o caso do Alcolumbre. Para lidar com essas pessoas, não adianta você colocar o rei. Tem que colocar uma pessoa que saiba lidar com eles. Então, tem
deixa o Alcolumbre, não tem problema nenhum. E a gente chega aí a dois desenvolvimentos dessa situação. O primeiro deles é o seguinte: nós passamos a ter o controle do Senado, porque essa seria a contrapartida. Alcolumbre não apresentaria candidato e o do Bolsonaro seria escolhido por aclamação. E o que o presidente do Senado tem o poder de fazer? Iniciar o processo de impeachment de ministros do STF. E aí não precisa nem chegar ao impeachment de fato, galera. Só de ter a ameaça ali pairando sobre suas cabeças, os ministros vão baixar a bola. Isso é um processo natural. Eventualmente, um deles pode perder a linha de novo e rodar. O que interessa é que o presidente teria o poder de empichar os ministros do STF que se excedessem, como eles vêm se excedendo durante os últimos 2 anos. Essa é uma carta daquelas que não dá para dispensar. E para completar isso aí tudo, o cargo de ministro, né, ministro de Estado nesse caso, né, ministro da articulação ali, a verdade é essa, é um ministro da articulação. Não é como ministro do STF, que o cara vai ficar lá 30 anos. Se o cara não cumprir a parte dele do acordo, ele é exonerado. Livre nomeação e exoneração. Acabou. Se o Alcolumbre chega lá e só fizer bobagem, né, ia falar outra coisa aqui, só fizer bobagem, exonera ele. Não está amarrado, não está algemado. Vocês estão entendendo? Agora, essa situação toda me gera uma preocupação que já vem de muito tempo, nessa questão do Centrão ser a base do governo, que foi o cenário que se formou e não tinha outro caminho. E o que é? Esses parlamentares, deputados e senadores vão colar na imagem do Bolsonaro como aliados. Eles não são aliados, eles são aliados eventuais, não são orgânicos. Então, em 2022, nós eleitores, como nós fomos escolher um novo parlamento, senadores e deputados, a gente tem que prestar muita atenção nisso, para a gente conseguir eleger uma maioria conservadora, para não precisar do Centrão mais, não precisar dar ministério para o Alcolumbre. A gente vai ter uma maioria conservadora, ou seja, uma base orgânica para o presidente, que vai apoiar o Bolsonaro, não por troca de ministério ou algo nesse sentido. Repito, não estou criticando, é a realidade dos fatos, essa é a política brasileira, não tem o que fazer. Ele tentou ir na base da porrada durante 2 anos, não deu certo, então, em favor da governabilidade, ele está fazendo isso agora. Então a gente precisa eleger um parlamento conservador para não passar por essa situação de novo durante 4 anos, no segundo mandato, porque ele vai ganhar. E aí o que a gente faz? Prestar atenção. Não aceitar essa imagem colada de determinados parlamentares do Centrão no Bolsonaro em 2022 na hora de votar. Não é porque o cara está votando a favor do governo que ele é conservador. Ele está votando a favor do governo circunstancialmente. Nós precisamos eleger parlamentares que vão votar junto com o Bolsonaro organicamente. Esses são os verdadeiros conservadores. Aí a gente não vai precisar de nenhum tipo de concessão. Então, em resumo é isso. As vantagens. A gente se livra do Ramos. Segundo lugar, coloca um cara para articular com a base atual do governo, que queira ou não é o Centrão, é uma pessoa que circula muito bem, um dos líderes desse grupo. Em terceiro lugar, é um cargo de livre nomeação e exoneração, então se ele não fizer o papel dele, ele pode ser exonerado, roda tranquilo. E o principal de tudo, na minha opinião, é ter o controle do Senado e poder iniciar o processo de impeachment de um ministro do STF quando ele se exceder, né? Coisa que acontece bem habitualmente esses dias. Então, em resumo é isso, pessoal. Repetindo aqui, não gosto do Alcolumbre, acho ele uma figura nefasta, tá? Mas dentro desse cenário político que se impôs ao Bolsonaro, o nome dele não é ruim para essa função em específico, que fique bem claro.